José Luiz Sanches del Rio. Este é o santo patrono da JMJ 2019, que é tema do episódio de hoje da nossa série. Conhecido no Brasil por José Luiz Sanches del Rio, o santo nascido no México viveu um momento de perseguição da igreja no século XX. Corajoso, enfrentou o presidente da sua época, Plutarco Calles, que perseguia os cristãos que professavam a fé católica. A perseguição aconteceu no mesmo período em que o Papa Pio VI instituiu a festa de Cristo Rei do Universo. O mundo vivia um período de pós-guerra e a igreja sentiu a necessidade de reforçar que Jesus era o Senhor do Universo. A solenidade deu força para tantos cristãos perseguidos, como São José del Rio e outros mexicanos que deram seu sangue pela fé. Católico, temente a Deus e devoto de Nossa Senhora de Guadalupe, o santo foi aprisionado por oficiais do governo de Plutarco aos 14 anos. Para que fosse liberto, o menino precisava falar a seguinte frase: "Morte a Cristo Rei". Torturado e perseguido, São José não desistiu e não negou Jesus em nenhum momento. No dia 10 de fevereiro de 1928, foi assassinado após dizer a seguinte frase: "Viva Cristo Rei!" Vive le Christ roi! Qual é o grande legado e os grandes ensinamentos que São José Luiz Sanches del Rio deixa para os jovens? Sabemos que ele é o patrono da Jornada Mundial da Juventude de 2019. E esse menino, que apenas com 14 anos de idade, ele morreu para defender a fé católica, realmente deixa um legado extraordinário para os nossos jovens. O ensinamento dele não é um ensinamento teórico, não é um ensinamento simplesmente assim de doutrina, mas é realmente de uma criança que foi realmente muito bem formado na fé católica, um amor profundo a Cristo Rei e um amor profundo à Virgem de Guadalupe. Certamente recebeu dos seus pais uma formação católica invejável. E o grande legado que ele deixa para os jovens é exatamente essa coragem de defender a fé católica até a morte, se for preciso. Sabemos como ele foi martirizado, né? Na Guerra dos Cristeiros, naquela guerra que houve no México, porque um governo ateu queria acabar com a igreja no México e proibiu a realização da missa, confiscou tudo que era da igreja, proibiu a realização dos sacramentos, enfim, uma coisa horrorosa. Então formou-se uma resistência católica que se transformou numa guerra chamada dos Cristeiros. Um general católico assumiu isto, e esse menino, com 14 anos, chegou para o general e disse se ele também podia se alistar nessas forças católicas. E diante da insistência dele, o general aceitou, E numa das batalhas, onde já tinha morrido muita gente, muitos mártires católicos, o general perdeu o seu cavalo da batalha e o menino rapidamente entregou o cavalo dele para o general e disse: "Eu preciso do meu cavalo, eu não preciso". E por isso ele foi preso, foi torturado para que negasse a fé católica. Ele de jeito nenhum negou a sua fé. Sofreu torturas horríveis, cortaram a sola dos seus pés, fizeram ele caminhar desse jeito. Depois amarraram seus braços em cavalos e o arrastaram, mas ele continuou dizendo: "Viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe". Por fim, recebeu um tiro no peito. Antes de morrer, com o seu dedinho, ele molhava o dedo no sangue e escrevia na terra: "Viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe". Morreu para defender a fé católica. É o grande legado, o grande ensinamento que esse menino deixa para todos nós. O santo chama a atenção da juventude para uma realidade que persiste nos tempos atuais, que é a perseguição religiosa.
segundo o último relatório da Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre, a perseguição religiosa tem aumentado. São José Sanches traz aos jovens a necessidade de lutar pela fé e pelo que se acredita. Por que é importante que os jovens sejam preparados para defender a fé católica, testemunhar Jesus Cristo Rei, especialmente nos momentos de perseguições religiosas? A nossa fé católica, a nossa Igreja Católica tem 2000 anos. E nesses 2000 anos, a Igreja sempre teve mártires. Inclusive o Papa João Paulo II, no ano 2000, quando ele quis celebrar o Jubileu dos Santos no ano 2000, mandou fazer um levantamento dos mártires no século XX, e chegou-se à conclusão que o século XX produziu mais mártires do que todos os 19 séculos anteriores. Sim, por causa da perseguição comunista, que sabemos que na Rússia, no Laos, na China, no Camboja, no Vietnã, matou mais de 100 milhões de pessoas e muitos padres e leigos. Também a Guerra dos Cristeiros no México, também a guerra, a Revolução Civil na Espanha, por volta de 1929, como no México também, de 1926 até 1929, deixou muitos mártires. Então, o martírio continua sendo uma força violenta para a Igreja. E especialmente quando um jovem testemunha sua fé, como esse nosso santo jovem adolescente, São José Luís Sanches del Rio, quando está disposto a derramar o seu sangue para defender a fé católica, isto abala o mundo. Isto realmente tem uma repercussão mais do que muitas outras ações pastorais. Por isso, todo jovem deve estar convicto da sua fé, deve estar convicto da importância de defender a Igreja Católica, ainda que seja para derramar o seu sangue, como este menino fez nessa Guerra dos Cristeiros. O santo mexicano foi beatificado em 2005 pelo Papa Emérito Bento XVI e foi canonizado em 2016 pelo Papa Francisco. Gostou de saber mais sobre este santo? Acompanhe a nossa série e saiba mais sobre os patronos da Jornada Mundial da Juventude 2019.